de uma de duas maneiras: ou matando, isto é, destruindo, ou aprisionando, isto é, subjugando, reduzindo-o à inatividade. Destruir as ficções sociais não podia eu fazer, destruir as ficções sociais só podia fazer a revolução social. Até ali, as ficções sociais podiam estar abaladas, cambaleando, por um fio, mas destruídas, só o estariam com a vinda da sociedade livre e a queda positiva da sociedade burguesa. O mais que eu poderia fazer nesse sentido era destruir, destruir no sentido físico de matar, um ou outro membro das classes representativas da sociedade burguesa. Estudei o caso, e vi que era asneira. Suponha ver que eu matava um ou dois, ou uma dúzia de representantes da tirania das ficções sociais. O resultado? As ficções sociais ficariam abaladas? Não ficariam. As ficções sociais não são como uma situação política que pode depender de um pequeno número de homens, de um só homem por vezes. O que há de mal nas ficções sociais são elas, no seu conjunto, e não os indivíduos que as representam senão por serem representantes delas. Depois, um atentado de ordem social produz sempre uma reação, não só tudo fica na mesma, mas, as mais das vezes, piora. E, ainda por cima, suponha, como é natural, que, depois de um atentado, eu era caçado e liquidado, de uma maneira ou outra. E suponha que eu tinha dado cabo de uma dúzia de capitalistas. Em que vinha isso tudo dar, e resumo? Com a minha liquidação, ainda que não por morte, mas por simples prisão ou degredo, a causa anarquista pedia um elemento de combate, e os 12 capitalistas, que eu teria estendido, não eram 12 elementos que a sociedade burguesa tinha perdido, porque os elementos componentes da sociedade burguesa não são elementos de combate, mas elementos puramente passivos, pois o combate está, não nos membros da sociedade burguesa, mas no conjunto de ficções sociais, em que essa sociedade assenta. Ora, as ficções sociais não são gente, em quem se possa dar tiros. Vê, compreende bem? Não era como o soldado de um exército que mata 12 soldados de um exército contrário, era como um soldado que mata 12 civis da nação do outro exército. É matar estupidamente, porque não se elimina combatente nenhum. Eu não podia, portanto, pensar em destruir, nem no todo nem em nenhuma parte, ficções sociais. Tinha então que subjugá-las, que vencê-las subjugando-as, reduzindo-as à inatividade, apontou para mim o indicador direito súbito. Foi o que eu fiz. Retirou logo o gesto, e continuou. Procurei ver qual era a primeira, a mais importante, das ficções sociais. Seria essa que me cumpria, mais que a nenhuma outra, tentar subjugar, tentar reduzir a inatividade. A mais importante, da nossa época pelo menos, é o dinheiro. Como subjugar o dinheiro, ou, em palavras mais precisas, a força, ou a tirania do dinheiro? Tornando-me livre da sua influência, da sua força, superior portanto à influência, reduzindo-o à inatividade pelo que me dizia respeito a mim. Pelo que me dizia respeito a mim, compreende e vê, por que eu é que o combatia, se fosse reduzi-lo à inatividade pelo que respeita a toda a gente, isso não seria já subjugá-lo, mas destruí-lo, porque seria acabar de todo com a ficção do dinheiro. Ora, eu já lhe provei que qualquer ficção social só pode ser destruída pela revolução social, arrastada com as outras na queda da sociedade burguesa. Como podia eu tornar-me superior à força do dinheiro? O processo mais simples era afastar-me da esfera da sua influência, isto é, da civilização, ir para um campo comer raízes e beber água das nascentes, andar nu e viver como animal. Mas isto, mesmo que não houvesse dificuldade em fazê-lo, não era combater uma ficção social, não era mesmo combater, era fugir. Realmente, quem se esquiva a travar um combate não é derrotado nele. Mas moralmente é derrotado, porque não se bateu. O processo tinha que ser outro, um processo de combate e não de fuga. Como subjugar o dinheiro? Combatendo.
Como furtar-me à sua influência e tirania, não evitando seu encontro? O processo era só um: adquiri-lo em quantidades bastante para lhe não sentir a influência, e enquanto mais quantidade o adquirisse, tanto mais livre eu estaria dessa influência. Foi quando vi isto claramente, com toda a força da minha convicção de anarquista, e toda a minha lógica de homem lúcido, que entrei na fase atual, a comercial e bancária, meu amigo. Do meu anarquismo descansou um momento da violência, novamente crescente, do seu entusiasmo pela sua exposição. Depois continuou, ainda com um certo calor, a sua narrativa. Ora vê lembrar-se daquelas duas dificuldades lógicas que eu lhe disse que me haviam surgido no princípio da minha carreira de anarquista consciente? E vê lembra-se de eu lhe dizer que naquela altura as resolvi artificialmente pelo sentimento e não pela lógica? Isto é, vê mesmo notou e muito bem, que eu não as tinha resolvido pela lógica, lembro-me, sim, e vê lembra-se de eu lhe dizer que mais tarde, quando acertei por fim com o verdadeiro processo anarquista, as resolvi então de vez, isto é, pela lógica. Sim. Ora veja como ficaram resolvidas. As dificuldades eram estas: não é natural trabalhar por qualquer coisa, seja o que for, sem uma compensação natural, isto é, egoísta, e não é natural dar o nosso esforço a qualquer fim sem ter a compensação de saber que esse fim se atinge. As duas dificuldades eram estas. Ora, repare como ficam resolvidas pelo processo de trabalho anarquista que o meu raciocínio me levou a descobrir como sendo o único verdadeiro. O processo dá em resultado eu enriquecer, portanto, compensação egoísta. O processo visa ao conseguimento da liberdade, ora eu, tornando-me superior à força do dinheiro, isto é, libertando-me dela, consigo liberdade. Consigo liberdade só para mim, é certo, mas é que, como já lhe provei, a liberdade para todos só pode vir com a destruição das ficções sociais, pela revolução social. O ponto concreto é este: viso liberdade, consigo a liberdade que posso. E vê, a parte o raciocínio que determina este processo anarquista como único verdadeiro, o fato que ele resolve automaticamente as dificuldades lógicas, que se podem opor a qualquer processo anarquista, mais prova que ele é o verdadeiro. Pois foi este o processo que eu segui. Meti ombros à empresa de subjugar a ficção dinheiro, enriquecendo. Consegui. Levou um certo tempo, porque a luta foi grande, mas consegui. Escuso de lhe contar o que foi e o que tem sido a minha vida comercial e bancária. Podia ser interessante, em certos pontos sobretudo, mas já não pertence ao assunto. Trabalhei, lutei, ganhei dinheiro, trabalhei mais, lutei mais, ganhei mais dinheiro, ganhei muito dinheiro por fim. Não olhei o processo, confesso-lhe, meu amigo, que não olhei o processo, empreguei tudo quanto há, o assambarcamento, o sofisma financeiro, a própria concorrência desleal. O que? Eu combatia as ficções sociais, imorais e antinaturais por excelência, e havia de olhar a processos. Eu trabalhava pela liberdade, e havia de olhar as armas com que combatia a tirania. O anarquista estúpido, que atira bombas e dá tiros, bem sabe que mata, e bem sabe que as suas doutrinas não incluem a pena de morte. Ataca uma imoralidade com um crime, porque acha que essa imoralidade pede um crime para se destruir. Ele é estúpido quanto ao processo, porque, como já lhe mostrei, esse processo é errado e contraproducente como o processo anarquista. Agora, quanto à moral do processo, ele é inteligente. Ora, o meu processo estava certo, e eu servia-me legitimamente, como anarquista, de todos os meios para enriquecer. Hoje realizei o meu limitado sonho de anarquista prático e lúcido. Sou livre. Faço o que quero, dentro, é claro, do que é possível fazer. O meu lema de anarquista era liberdade. Pois bem, tenho a liberdade que, por enquanto, na nossa sociedade imperfeita, é possível ter. Quis combater as forças sociais, combati-as, e, o que é mais, venci-as,
Alto lá! Alto lá! Disse eu. Isso estará tudo muito bem, mas há uma coisa que V não viu. As condições do seu processo eram, como V provou, não só criar liberdade, mas também não criar tirania. Ora V criou tirania V como assambarcador, como banqueiro, como financeiro sem escrúpulos. V desculpe, mas V é que disse, V criou tirania. V criou tanta tirania como qualquer outro representante das ficções sociais, que V diz que combate. Não, meu velho, V engana-se. Eu não criei tirania. A tirania, que pode ter resultado da minha ação de combate contra as ficções sociais, é uma tirania que não parte de mim, que portanto eu não criei, está nas ficções sociais, eu não a juntei a elas. Essa tirania é a própria tirania das ficções sociais, e eu não podia, nem me propus, destruir as ficções sociais. Pela 100ª vez lhe repito, só a revolução social pode destruir as ficções sociais. Antes disso, a ação anarquista perfeita, como a minha, só pode subjugar as ficções sociais, subjugá-las em relação só ao anarquista que põe esse processo em prática, porque esse processo não permite uma mais larga sujeição dessas ficções. Não é de não criar tirania que se trata, é de não criar tirania nova, tirania onde não estava. Os anarquistas, trabalhando em conjunto, influenciando-se uns aos outros como eu lhe disse, criam entre si, fora e à parte das ficções sociais, uma tirania, essa é que é uma tirania nova. Essa, eu não a criei. Não a podia mesmo criar, pelas próprias condições do meu processo. Não, meu amigo, eu só criei liberdade. Libertei um. Libertei-me a mim. É que o meu processo, que é, como lhe provei, o único verdadeiro processo anarquista, me não permitiu libertar mais. O que pude libertar, libertei. Está bem. Concordo. Mas olhe que, por esse argumento, a gente quase que é levado a crer que nenhum representante das ficções sociais exerce a tirania, e não exerce. A tirania é das ficções sociais e não dos homens que as encarnam. Esses são, por assim dizer, os meios de que as ficções se servem para tiranizar, como a faca é o meio que se pode servir o assassino. E V de certo não julga que abolindo as facas abole os assassinos. Olhe! Destrua V todos os capitalistas do mundo, mas sem destruir o capital. No dia seguinte o capital, já nas mãos de outros, continuará, por meio desses, a sua tirania. Destrua, não os capitalistas, mas o capital. Quantos capitalistas ficam? V, sim, V tem razão. Ó filho, o máximo que V me pode acusar de fazer é de aumentar um pouco, muito pouco, a tirania das ficções sociais. O argumento é absurdo, porque como já lhe disse, a tirania que eu não devia criar, e não criei, é outra. Mas tem mais um ponto fraco. É que, pelo mesmo raciocínio, V pode acusar um general, que trava combate pelo seu país, de causar ao seu país o prejuízo do número de homens do seu próprio exército que teve que sacrificar para vencer. Quem vai à guerra, dá e leva. Consiga-se o principal, o resto, está muito bem. Mas olhe lá outra coisa. O verdadeiro anarquista quer a liberdade não só para si, mas também para os outros. Parece-me que quer a liberdade para a humanidade inteira, sem dúvida. Mas eu já lhe disse que, pelo processo que descobri que era o único processo anarquista, cada um tem de libertar-se a si próprio. Eu libertei-me a mim, fiz o meu dever simultaneamente para comigo e para com a liberdade. Por que é que os outros, os meus camaradas, não fizeram o mesmo? Eu não os impedi. Esse é que teria sido o crime, se os tivesse impedido. Mas eu nem sequer os impedi ocultando-lhes o verdadeiro processo anarquista, logo que descobri o processo, disse-o claramente a todos. O próprio processo me impedia de fazer mais. Que mais podia fazer? Compeli-los a seguir o caminho?
Mesmo que eu pudesse fazer, não o faria, porque seria tirar-lhes a liberdade, e isso era contra os meus princípios anarquistas. Auxiliá-los? Também não podia ser, pela mesma razão. Eu nunca ajudei, nem ajudo, ninguém, porque isso, sendo diminuir a liberdade alheia, é também contra os meus princípios. Vê o que me está censurando eu não ser mais gente que uma pessoa só. Por que me censura o cumprimento do meu dever de libertar, até onde eu o podia cumprir? Por que não os censura antes a eles por não terem cumprido deles? Pois sim, homem. Mas esses homens não fizeram o que V fez, naturalmente, porque eram menos inteligentes que V, ou menos fortes de vontade, ou, meu amigo, essas são já as desigualdades naturais, e não sociais. Com essas é que o anarquismo não tem nada. O grau de inteligência ou de vontade de um indivíduo é com ele e com a natureza, as próprias ficções sociais não põem para aí nem prego nem estopa. Há qualidades naturais, como eu já lhe disse, que se pode presumir que sejam pervertidas pela longa permanência da humanidade entre ficções sociais, mas a perversão não está no grau da qualidade, que é absolutamente dado pela natureza, mas na aplicação da qualidade. Ora, uma questão de estupidez ou de falta de vontade não tem que ver com a aplicação dessas qualidades, mas só com o grau delas. Por isso lhe digo, essas são já absolutamente as desigualdades naturais, e sobre essas ninguém tem poder nenhum, nem a modificação social que a modifique, como não me pode tornar a mim alto ou a V baixo, a não ser. A não ser que, no caso desses tipos, a perversão hereditária das qualidades naturais vá tão longe que atinja o próprio fundo do temperamento. Sim, que um tipo nasça para escravo, nasça naturalmente escravo, e portanto incapaz de qualquer esforço no sentido de se libertar. Mas nesse caso, que tem eles que ver com a sociedade livre, ou com a liberdade? Se um homem nasceu para escravo, a liberdade, sendo contrária à sua índole, será para ele uma tirania. Houve uma pequena pausa. De repente ria alto. Realmente, disse eu, V é anarquista. Em todo caso, dá vontade de rir, mesmo depois de o ter ouvido. Compara o que vê com o que são os anarquistas que para aí há, meu amigo, eu já lhe disse, já lhe provei, e agora repito-lhe. A diferença é só esta: eles são anarquistas só teóricos, eu sou teórico e prático, eles são anarquistas místicos, e eu científico, eles são anarquistas que se agacham, eu sou um anarquista que combate e liberta. Em uma palavra, eles são pseudo-anarquistas, e eu sou anarquista. E levantamos-nos da mesa. Lisboa, janeiro de 1922. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.